Eu não sei nem se eu continuo pregando ou continuo dando um rala. Mas eu vou deixar para dar o rala na mensagem. Amém? Glória a Deus. Eu não queria nem ter sabido. Eu pensei que o número estava maior. Você tinha me dito outro número. Então hoje, eu atravessei o continente para ir do outro lado. E eu creio que Deus falou comigo naquele dia. Que a pessoa que eu estaria pensando que ia me conectar não iria vir. E Deus tinha uma outra pessoa. Então, ou eu ouvi errado de Deus, ou você está em rebeldia. Então você decide aí, tá bom? E aí o Espírito Santo confirma no final dos tempos, lá no céu, quem estava certo, quem estava errado. Glória a Deus. Amém. Prepara teu coração aí, suas costas também, que eu já subi já com aquela fúria de pastor, né? Glória a Deus. Segura essa água aí, amor, para você. Para a gente ouvir a palavra de Deus, obrigado. Porque você traz água, eu tenho água, é tanta água. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã por estarmos na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Espírito que está agindo entre nós. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar mais uma vez na tua presença. Fala conosco nesse dia, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Bem-vindos quem está nos assistindo online nesse momento. Você que está aí ao vivo, ou você que já está assistindo depois de um tempo, muito bom saber que você está aí conosco. Meu nome está aí na tela para vocês nos conhecer um pouco mais. Assista às outras mensagens da nossa igreja, tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Há 2 semanas atrás nós tivemos aqui um congresso maravilhoso na nossa igreja chamado Identidade. Quantos foram abençoados por esse congresso? Amém? Glória a Deus. Eu queria aquela euforia daquele dia, que todo mundo chegando cedo, sentando no meio do banco, né? Glória a Deus. Tá guardado, tá aqui, ó. Mas sabe, as pessoas se empolgam em momentos assim, mas depois, né, deixam, como se diz, a emoção abaixar um pouco. Mas o Espírito Santo vai falar com a gente. Mas foi tremendo, tremendo esse congresso. Eu não tenho dúvidas que Deus esteve presente aqui. E o propósito era trazer em nossos corações o que Cristo fez por nós. Qual é a nossa identidade agora que estamos em Cristo? Além disso, mesmo tendo só um congresso, e nós não fizemos uma série nesse mês, eu decidi, porque eu quero explicar para vocês por que eu não quis fazer uma série esse mês sobre esse assunto. Porque o congresso estava agendado para o 2º domingo. E eu fiquei pensando, bem, eu não conheço o bispo que vai vir, sei que ele é um homem de Deus, mas eu quero dar oportunidade para ele falar do tema. Nós demos a ele um tema, nós demos a ele o que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Mas se eu começasse a primeira semana, o primeiro domingo que nós tínhamos, falando sobre o assunto, eu poderia saturar talvez o assunto. E quando ele chegasse, a gente ouviu isso, tal, e eu preferiria deixar, e falar, olha, deixa ele agir, deixa o Espírito Santo agir. E tem gente que acha que ainda não dou lugar para o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir. E eu como pastor, eu falei assim, eu como pastor vou ouvir o que Deus está falando, quero receber também. E se houver necessidade depois, a gente fala de alguns desses assuntos. Eu sei que o pessoal do Movement, e eu agradeço a Deus pela vida da Thalitinha, que teve uma reunião fabulosa com a gente, falou, olha, pastor, não acho que há necessidade de falar sobre isso. Mas depois ela teve clareza, nossa, é porque eu estou no Movement, e a gente tem saturado esse assunto. A gente tem falado sobre isso, a gente tem sido ministrado por esse assunto. Mas o senhor está certo, a igreja não ouviu muito sobre esse assunto. E a gente tem acompanhado aí alguns dos seus vídeos, mas é verdade, o senhor precisa falar. E então, na semana passada, como um dos líderes do Movement, eu passei por Pedro a oportunidade. E, gente, eu fiquei tão feliz de ouvir aquela mensagem trazida pelo Pedro. Quantos de vocês foram abençoados também? Sério, o Pedro, eu olhei ele pregando e falei, meu Deus, que mensagem poderosa, o conteúdo, a mensagem que foi realmente trazida por Deus para nossas vidas. Nós estamos treinando novos líderes na nossa igreja, pregadores do Evangelho. No inglês, nós tivemos a oportunidade de ouvir durante esse mês o John, que pregou no primeiro, domingo passado, né? Pregou primeiro que a pessoa de hoje. E foi fabuloso. Como eu fiquei feliz de ver o John trazendo uma palavra sobre adoração, um estilo de vida. Amei a mensagem, fui muito tocado por Deus. E hoje a Katie, ela deu um show na mensagem que ela trouxe. A Catiúcia, esposa do pastor Enoch. Que mensagem fabulosa. Se você vá depois nas nossas redes sociais e ouça. Se você não entende inglês, pede lá. Eu acho que tem condições de você traduzir com o Capture, né, com tradução no YouTube. Vai ser uma bênção para a sua vida. Ela falou sobre, né, falar com Deus, né, ter uma conversa honesta com Deus através da oração. E que palavra poderosa.
E nós temos feito isso, nós temos trabalhado com pessoas para continuar, né, o trabalho que o Senhor tem para nós, porque eu creio que a gente vai crescer muito, amém? E não dá para se colocar sobre uma pessoa só. Essa igreja, quando o Espírito Santo me chamou para ser, né, o líder que estaria à frente, eu disse, não será uma igreja de um homem, mas será a igreja de um povo, que vai ser usado por Deus neste lugar, amém? E eu creio que nós vamos expandir muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor Pedro, né, que falou a semana passada, eu quase falei pastor, né, mas ele é profético. Ele falou sobre alguns hábitos de pessoas que têm uma nova identidade. Ele falou a respeito de leitura bíblica, ele falou de oração, ele falou da comunhão. E este é um princípio básico de alguém que começou essa caminhada nova com o Senhor, que se entregou totalmente a Jesus. Quando uma pessoa começa uma caminhada com Cristo, queridos, tudo na vida dela muda. Tudo na vida dela muda. Nós não podemos ser os mesmos, não tem como ser o mesmo alguém que começou uma nova caminhada com Cristo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. É impressionante isso, mas às vezes a gente se surpreende com alguns que se dizem novos, mas com velhos hábitos. E nós precisamos entender que a nova identidade não fala apenas do que Cristo fez por nós, mas o que nós iremos responder diante disso. A nossa vida mudou, amém? Essa semana eu participei de uma conferência com o pastor Enoch, e foi uma conferência maravilhosa. Alguns têm me perguntado, pastor, onde foi? Porque viram as fotos. Foi aqui em Castro Valley, pertinho de nós, uma mega church, uma igreja enorme, chama Three Crosses Church, uma igreja bem conhecida. Quando você dirige para aquele lado ali da 238, do lado de lá da Bahia, está indo para o lado ali de Pleasanton, Pittsburgh, você vê uma grande igreja do lado esquerdo na montanha, um lugar maravilhoso, uma igreja linda. E esteve conosco lá grandes preletores, homens e mulheres de Deus, e foi realmente uma conferência impactante. E o tema desse ano era 180. E a ideia é uma virada, um retorno à nossa verdadeira identidade. Você acha que isso foi coincidência? Eu, quando ouvi aquilo, falei assim, meu Deus, isso não é coincidência, isso é o Senhor falando com a gente, amém? Uma volta à nossa verdadeira origem como cristãos. O tema que eles abordaram lá foi baseado nesse texto que eu tenho projetado para vocês. Eu não estou vendo ele ali, mas é Mateus 28:19. Mateus 28:19, não é esse aí não. Esse aí é de sexta-feira, tá, querido? E é boa mensagem que eu preguei sexta-feira, viu? Quem não estava aqui, então esse texto que está ali é de sexta-feira. Se puderem mudar, alguém lá em cima ajudar, se não tiver, deixa para lá. Mas esse aí foi sexta-feira. E se você não veio na sexta-feira, também foi tremenda a palavra que o Senhor falou conosco na sexta-feira. Mas enquanto a mídia talentosa tenta encontrar o meu texto, Mateus 28:19 diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. E o assunto dos 3 dias dessa conferência foi exatamente esse: um retorno ao discipulado, um retorno à nossa verdadeira identidade. Foram vários líderes, como eu disse, pessoas extraordinárias. Eu fui tão impactado com o testemunho de um pastor de um país, né, da África, o país de... eu estou com ele aqui na mente, não vem agora, Guiné-Bissau, não, é um país bem pequeno. E ele contava a respeito da sua jornada, como foi que ele mudou um país com um telefone e um clamor perante Deus. E interessante que o país é um país guiado por ditadores há anos. E chegou um ponto, e lá para você fazer um protesto, você tem que pedir ao governo para fazer um protesto contra o governo. Então você imagina como é difícil, né? Imagina o governo te autorizar, tudo bem, vai lá, faça um protesto contra mim. E tudo que ele fez foi ir para o telefone e chorar com a bandeira abraçada no seu ombro, sobre o país. E ele disse, ele é um pastor de uma igreja de 35 membros. E ele falou assim, 35, 5 são da minha família, 5 ajudam a trabalhar, e os outros que sobram, os 25, são esporádicos. Às vezes aparece 5, às vezes aparece 7, às vezes é mais ou menos parecido com toda a igreja. Mas ele disse que estava ali orando a Deus, clamando pelo seu país. E ele fez um pedido.
Ele disse para aquele povo, ele falou assim: amanhã vamos dar uma resposta para esse governo que não saiu das eleições, que perderam. Vamos ficar em casa. Ninguém sai de casa amanhã, fique em casa, não leve o seu filho para a escola, não vá trabalhar, não abra o seu negócio. E para surpresa dele, o país parou. O país inteiro parou quando ele clamou. Nem ele entendeu. Ele olhou e falou: mas o povo ouviu. Você sabia que quem ouve as suas orações não é um povo, mas é o Senhor. E o Senhor tem poder de mudar as circunstâncias ao seu redor quando você ora. E por causa disso ele foi preso. Por causa disso ele foi jogado na cadeia e ia ser julgado. E o país é muito severo quanto a isso, quanto a esse tipo de rebelião. Ele disse que quando estava ali para ser julgado, poucas horas antes, 100 pessoas estavam lá fora. E ele perguntava: Senhor, quem é esse povo que está lá protestando para me te soltarem? Passou mais uma hora, tinha 200 pessoas. Passou mais uma hora, tinham 700 pessoas. Passaram-se 5 horas, tinham 10 mil pessoas lá fora. E ele perguntava: quem é esse povo? E era um povo que Deus tinha naquele lugar, e nem ele sabia. Pastor de uma igreja de 35 pessoas. Deus tinha um povo naquele lugar. Deus tem discípulo em todos os lugares. Vire para alguém que está do teu lado e fala assim: Deus tem discípulos nessa cidade. Deus tem discípulos neste lugar. A gente não está visualizando eles ainda, mas tem um grupo esperando eu e você sermos enviados. Eu e você nos posicionarmos. Nós precisamos de entender que a nossa verdadeira identidade envolve muito mais do que aquilo que Cristo fez por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela reconciliação com o Pai, por sermos agora chamados filhos de Deus. Envolve muito mais do que isso. O tema da minha mensagem hoje é: a nossa identidade é ser um discípulo. A nossa identidade é ser um discípulo. Não tenho meus textos nenhum, queridos. Alguém pode pelo menos me dar uma luz ali? Não tem nada, né? Glória a Deus. Então vocês vão na fé hoje, vão ter que me acompanhar em tudo. Não somos apenas crentes, membros de uma igreja, ou seguidores casuais, meus queridos. Nossa verdadeira identidade está enraizada no discipulado. No discipulado. Isso envolve 3 aspectos que eu quero falar com vocês hoje. Porque quando a gente fala assim: eu sou discípulo de Jesus, se eu mandar você, vira para a pessoa que está do teu lado e pergunte: você é discípulo? A pessoa: sou, glória a Deus, amém, bonito. Mas você entende o que é ser um discípulo? Você entende os aspectos do discipulado que refletem a sua nova identidade? Porque sim, Cristo fez algo por nós que mudou o nosso status perante Deus. Mas algo muda dentro de nós que muda o nosso status perante a sociedade, que muda o nosso status perante esse mundo. Nós temos uma nova identidade não simplesmente para ser reconhecido no céu, nós temos uma identidade para representá-la aqui na terra. E nós recebemos algo de Deus, uma missão de Deus, nós recebemos um chamado de Deus. E a nossa identidade tem que falar sobre isso. Então o primeiro aspecto dessa nova identidade, desse discipulado, do que é ser um discípulo, tem a ver com rendição pessoal. Diga comigo: rendição pessoal. Vocês vão ter que repetir, porque como eu não tenho um visual hoje, eu quero que vocês memorizem, eu quero que vocês pensem sobre isso. A primeira característica, o primeiro aspecto de alguém que tem uma nova identidade, que é um discípulo, é uma rendição pessoal. A pessoa está rendida. Eu gosto de um termo em inglês: sold out for Christ. Vendido completamente para Jesus. A vida dela já não pertence a ela mais. A vida dela é do Senhor. Ela rendeu totalmente ao Senhor. Abra sua Bíblia aqui, olha que bom, né? Você vai ter que abrir a Bíblia hoje várias vezes, porque eu não tenho um texto para você. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 9. Lucas 9. Nós temos aí um texto bem interessante, que são palavras de Jesus. E na sexta-feira eu falava sobre isso. A maior de todas as profecias está em suas mãos. Deus fala conosco através da sua palavra. Quantos podem dizer amém? E Jesus está falando algo para o seu povo, para esse povo que recebeu uma nova identidade. Verso de número 23. Também, glória a Deus pela sua vida. Se alguém quer ser meu seguidor, é um pedido, é um chamado, mas é uma opção. Se alguém quer acompanhar-me, se alguém quer me seguir, se alguém quer, não é algo que você é obrigado. É um convite que Deus te dá, mas se você o aceitar, tem uma conduta. Se você quiser,
A sua vida pode estar muito boa, a sua vida pode estar excelente do jeito que está, mas se você quiser me seguir, disse Jesus, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A gente ouve esse texto inúmeras e inúmeras vezes. A gente sempre está falando sobre esse assunto, do preço do nosso chamado, do que significa ser chamado por Jesus. Jesus não busca por seguidores ocasionais, queridos. Não é uma opção que você pode de vez em quando dizer sim e de vez em quando dizer não, maybe. Ou você está 100% com Cristo ou não está. Uma das características de uma nova identidade é que a pessoa teve um turn, por isso que é chamado um 180, teve uma conversão. Ela vivia de uma maneira e de repente ela se entregou totalmente para Cristo. E as pessoas vão olhar para ela e falar: o que aconteceu com você? Um dia eu fiz uma pergunta que eu acho que eu ouvi de alguém e eu achei tão interessante. Imagine que Jesus, amanhã você não fosse trabalhar. E Jesus vestisse a sua roupa, se transformasse em você e fosse para o seu trabalho no seu lugar. Estão conseguindo me acompanhar? Imagine Jesus, se você é mulher também, Jesus, Ele é poderoso, Ele pode fazer tudo, amém? E se Ele chegasse no seu trabalho, as pessoas perceberiam alguma diferença entre Jesus e você? Pergunta profunda, não é? Será que havia alguma diferença? Hein, Júnior? Amanhã você lá no seu salão, segunda você tem off, né? Você me falou, terça-feira. E você ali tocando alguém para fazer o cabelo, a pessoa, alguém me tocou diferente. E a pessoa percebe, tem algo diferente no Júnior hoje. Porque é Jesus que está ali. Essa é a ideia que Cristo quer trazer para nós. Nós somos cristãos porque somos pequenos cristos, somos como Ele. Nós temos que ter uma rendição de quem nós somos para assumir aquilo que Ele é. Que Ele cresça e que eu diminua. Identidade fala disso, de uma entrega total, de uma submissão. Jesus não está buscando pessoas ocasionalmente, que se encaixem nas suas agendas. Vê se dá, se eu consigo. Quando é conveniente, Ele quer pessoas rendidas. Agora é hora de você exercitar aí o seu dom profético. Vire para alguém e fale assim: Deus quer a sua total rendição. Está na palavra, não é o pastor que está falando, está na palavra. Você quer ser seguidor de Jesus? Há um preço. Deus quer a sua rendição total. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não estamos apenas pedindo para Ele, queridos, que entre em nossas vidas e que seja mais um aspecto dela. No inglês, mais uma vez, tem um termo que é muito legal. O God is God of all, or God is not a God at all. Ou Deus é Deus de tudo, ou Deus não é Deus de nada. Não é verdade? Ou Ele é o Senhor, porque a gente quer o aspecto do Salvador. A gente quer aquele Jesus que num dia, a gente, pela direção do Espírito, que até isso vem do Espírito, até o querer, o efetuar, até o entender que sou um pecador, não vem de nós, é o Espírito Santo que fala em nossos corações que somos pecadores. A sua conversão é um ato de Deus. Foi Deus que tocou no seu coração e você entendeu que você precisava de um Salvador. E nós não temos como resistir. A Bíblia fala que é sobre o amor dele nos constrange. Você não resistir ao amor de Deus. É por isso que se alguém ainda nos converteu, não se preocupe, Deus tem um tempo para cada um de nós. E vai chegar um momento, mesmo que seja na hora da morte, essa pessoa vai reconhecer que precisa de um Salvador e que só Jesus pode salvá-la. Amém? Amém? A gente às vezes está se perdendo no nosso entendimento de quem somos. O filho pródigo foi salvo sem que ninguém pregasse para ele. Deus tem poder de falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e fazer com que ela reconheça que só o Pai pode solucionar os nossos problemas. Jesus não quer que a gente simplesmente fique ali, sabe, entregando parte. É tudo ou é nada. É uma rendição total. Quais são as características de alguém que entregou tudo? É simples. Primeiro, uma reordenação das prioridades. Diga comigo, reordenar as prioridades. Porque tem coisas que são prioridades na sua vida nesse momento.
que você ainda não conhece Jesus. E as prioridades são ali válidas. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus começa a trabalhar dentro de você e reorganizar as suas prioridades. Aí o pastor Enos falou aquilo, é verdade. Você agora tem um chamado, tem uma igreja, tem um povo que quer estar em comunhão. A gente vai falar sobre isso. E você, olha, eu tinha que trabalhar, mas a minha prioridade é estar com o povo de Deus. E eu vou me entregar. Então eu reorganizo as minhas prioridades. Mateus 6,33, você já ouviu muitas vezes nós falando sobre isso, porque essa igreja prega a Bíblia, amém? Glória a Deus. Lá diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, Deus, o seu reino. Uma pessoa que tem uma rendição total, as suas prioridades são mudadas. Quer saber o tanto que você está rendido a Cristo? Observe as suas prioridades. O que você coloca em primeiro lugar na sua vida? O quanto Deus faz parte da sua agenda e as coisas de Deus. Isso fala da reorganização das suas prioridades. Isso exige que pensemos como iremos gastar nosso tempo, nossos recursos, como tomaremos as nossas decisões. A pessoa que é guiada pelo Senhor, que tem uma nova identidade, que sabe que é um discípulo, não toma decisões pelo que ela acha. Ela ora, amém? Ela busca Deus, ela busca conselhos de pessoas sábias. É uma mensagem que eu preguei numa sexta-feira, e não palpites e opiniões. Porque tem muita gente palpitando nas nossas vidas. Sabe aquela amiga? A amiga, ele é tremendo, se você casava com ele, vai. E o seu pastor está lá dizendo, não casa não que é laço. Amém? Porque tem mais experiência, está vendo algo que você não está vendo. Então pessoas que é direcionada pelo Espírito Santo, vai ouvir Deus, vai falar com Deus, vai buscar conselho de pessoas sábias, experientes na vida dela. E as decisões serão baseadas, respaldadas em Deus. Segunda coisa, a pessoa tem a característica de negar a si mesmo. Vamos ser sinceros, vamos ser bem sinceros hoje. Vamos abrir, tirar a máscara. O pastor Fernando uma vez pegou uma mensagem falando sobre tirando as máscaras. Quantos de vez em quando tem vontade de matar um irmão assim, de verdade? Levanta a mão. Oh Deus, você pensei que era só eu. Mas por que você não faz? Porque você nega a si mesmo. Se você deixar a sua carne reinar, acabou o mundo. Só você dirigiria na rua. Tem gente que tem, perdoe, não estou fazendo nenhum tipo de... Eu falei isso no domingo passado, eu quero ser cuidadoso. Quando a gente fala alguma coisa na igreja que te ofendeu, guarda no teu coração, não deixa aquilo atrapalhar o que o Espírito Santo está fazendo, amém? Porque às vezes a gente fala, eu sou ser humano, eu erro. Mas tem pessoas que têm problemas com certas etnias no trânsito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só podia ser. E a pessoa, aí você que tem as suas etnias aí. Não estou pondo na cabeça de ninguém. E se você pudesse, você excluía. Se você tivesse o poder, aquele, sabe, Senhor, manda fogo do céu e queima. Não ficava ninguém. A mesma coisa com coisas que nos incomodam na palavra. Isso aqui eu não concordo. Tem gente que acha, isso aqui é muito duro, pastor. Se você começar a tirar tudo que você não concorda, que sua carne não gosta, é que um dia não tem folha, só tem a capa. Amém? Por isso nós temos que negar a si mesmo, negar a nós, negar a nossa carne, negar o nosso, sabe, por mais santa que seja a pessoa, por mais linda que seja, há uma corrupção dentro delas. Isaías fala que as nossas obras são como trapos de imundície perante o Senhor. Tem gente que fala assim, não gosto do pastor tal. Graças a Deus que você não gosta, você tem que gostar de Jesus. Amém. Nós não somos perfeitos. Tire essa ideia de pessoas perfeitas. Há só um perfeito, e o nome dele é o nosso Pai que está no céu. Sede perfeito como Ele é perfeito. Ninguém é perfeito, queridos. Eu não vou naquela igreja porque as pessoas lá têm muito problema. Se tem alguma igreja boa, não entra nela, porque senão você estraga. No dia que a gente chegou, acabou a perfeição. No dia que eu cheguei na igreja, ela deixou de ser boa. E você também. A gente precisa de negar a si mesmo, negar quem nós somos, negar nossa carne, renunciar diariamente. Isso não significa rejeitar a nossa humanidade.
Não é isso. Mas sim que nossas ambições, sonhos, são submetidos sempre à vontade de Deus. Sempre à vontade de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. A cruz então representa um caminho de sacrifício. E é interessante que Jesus fala assim: pegue a sua cruz diariamente. 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 Porque a cruz é um caminho de sacrifício que você vai precisar de diariamente. É um lugar de compromisso. Implica viver com disposição de renunciar tudo para cumprir o seu chamado. Que Ele cresça e que eu diminua, amém? Então, portanto, a primeira marca de alguém que tem uma nova identidade, uma pessoa que tem, diga comigo, rendição total. Rendição total. Segunda marca, identidade comunitária. A pessoa que tem uma nova identidade, ela tem primeiro uma rendição pessoal, uma renúncia total do seu ser, antiga maneira de viver, e agora ela tem uma identidade comunitária. Nós temos feito um convite para as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus se batizarem no próximo domingo. Eu não sei se tem pessoas ainda, talvez alguns não estão prontos, outros ainda estão pensando, são muito jovens. Mas uma das coisas interessantes que acontece no batismo, além de toda a confissão pública daquilo que já confessamos perante o Senhor, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que a gente quer publicamente declarar isso, nós temos um batismo que vem respaldado por uma palavra. E a palavra está lá no Mateus 28:19, ainda usando o mesmo texto: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos já ouviram isso? Amém. Você estava tão emocionado aquele dia que foi batizado, será que você ouviu? Lembra? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, porque a própria revelação de Deus é uma revelação comunitária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu falei na semana passada, quando Pedro pregava, eu vi isso claramente. Ele pregava aqui, tinha um símbolo atrás dele, porque no dia que ele prega tem toda a imagem perfeita. No dia que eu prego, né? Falei. Tinha a palavra, que é representada pelo Filho. Tinha a oração, que é representada pelo Pai nosso que está no céu. E tinha a comunhão, que é representada pelo Espírito Santo. Até o nosso relacionamento de ser igreja envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso batismo foi marcado por uma ideia comunitária. Você não chegou lá e diga assim: eis que falo contigo. Porque tem gente que é assim que ela vive. Ela quer viver um centro único, que acha que é só ela. Ela é o centro do mundo. Não, quando você foi chamado, quando você recebeu uma nova identidade, Deus também chamou essa pessoa que está do seu lado e quer que você aprenda a andar em comunidade. Amém? Pode aplaudir o Senhor se sentiu vontade. Alguns eu paguei para isso, me ajuda. Uma das características mais marcantes de alguém que recebeu essa nova identidade, portanto, é a capacidade, diga comigo, capacidade. Desejo de viver em comunidade. Capacidade e desejo de viver em comunidade. A vida em comunidade é fundamental no plano de Deus. Fundamental. E isso se evidencia em diversos ensinamentos bíblicos. A conversão gera no coração dessa nova criatura, dessa nova pessoa, um profundo desejo de compartilhar. A pessoa que tem uma nova identidade tem desejo de compartilhar. Compartilhar a vida, compartilhar os dons, compartilhar aquilo que tem. Pega a Bíblia e leia lá no capítulo número 2 de Atos, começa a igreja. E eles se reuniam todos os dias, verso 42. Todos os dias se reuniam para o quê? Para orar, para o ensino e para compartilhar o pão. Quem recebe a nova identidade quer estar junto. Sabe, eu falo sempre isso. Uma das marcas de alguém que é discípulo, que tem uma nova identidade, é desejo de estar junto com os outros. Pastor, eu tenho muita dificuldade. Eu sei, talvez tenha o seu jeito. Tem pessoas que têm uma personalidade mais introvertida. Mas dentro de você, você precisa. Deus está falando com você hoje de ser alguém para o outro. Nós precisamos de compartilhar. Nós falamos sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, naquela série que nós falamos sobre finanças.
Na terceira mensagem, nós falamos sobre use os seus dons. E eu usei 1 Coríntios capítulo 12, usei Romanos capítulo 12, usei outros textos da Bíblia falando a respeito de Efésios 4, dos dons que Deus deu, dons ministeriais, dons do Espírito Santo, dons naturais. E todos eles são dons dados por Deus, não para o seu próprio benefício. Ninguém recebe um dom para si mesmo. O dom sempre é para o outro. E o seu dom serve para mim, o meu dom serve para você. E cada um de nós, exercendo o nosso dom que Deus nos deu, compartilhando esse dom, vivemos uma perfeita alegria em comunidade. Por isso, alguém que tem uma nova identidade quer estar em comunidade. A vida em comunidade exige de nós muito esforço. Efésios 4:3, leia comigo por favor, vamos lá? 4:3, olha o que diz. Esforça-se diligentemente, aleluia, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso significa que a unidade não acontece automaticamente, queridos. Ninguém vai estar unido aqui, não, deixa acontecer, só pôr a gente junto que tudo vai estar bem. Não vai mesmo. Você vai ter que esforçar-se diligentemente para manter o vínculo da paz, para carregar água em vez de gasolina. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Isso exige de esforço. Eu me lembro de uma frase que o pastor Fernando dizia muitas vezes em ocasiões como essa. Ele dizia o seguinte: a comunhão é um risco necessário. Quantos se lembram disso? Isso me veio quando eu estava escrevendo essa mensagem. A comunhão é um risco necessário. Por que um risco? Porque com certeza você vai se machucar em viver em comunhão. Com certeza você vai machucar alguém. Com certeza é impossível viver em comunidade e não haver atrito. A Bíblia diz que é ferro afiando ferro. A gente ouve isso, mas a gente não vive nesse contexto. Mas se você talvez lembra de alguém que ia em oficinas mecânicas e precisava de fazer, amolar alguma coisa ou passar algum objeto para ficar mais cortante e passava naquela pedra de esmeril que é feita de ferro, aquele tanto de fogo que sai embaixo, quantos se lembram disso? Quantos já viram essa cena? É legal aquilo, né? Eu gostava de brincar com aquilo. Chegava lá e ficava batendo ferro lá. Aquela ideia que está mostrando não é algo muito fácil. É algo que gera atrito, que gera calor, que gera até mesmo perigo. E naquela época, principalmente, quando eles afiavam, realmente batendo na pedra e tentando trazer o melhor corte possível. Não é algo muito fácil, não é algo muito tranquilo, mas necessário. A sua vida só vai estar afinada, diga comigo, afinada, em Deus, com a ajuda do seu irmão que está do teu lado. Amém? Às vezes você pensa assim, esse irmão é um espinho na carne. Ele é um presente de Deus para a sua vida. Aleluia. Ele é um presente. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu não aguento fulano. Ele é um instrumento de Deus na sua vida. Não, a gente tem que começar a pregar aqui agora, né? Agora que o Espírito Santo está falando. Sabe aquela pessoa que quando você está vindo à igreja assim, você vê ela e fala assim, misericórdia. É essa que Deus quer usar para te aperfeiçoar. É essa que Deus quer usar para afiar você. Não fuja dessa pedra. Deus quer te aperfeiçoar. Amém? Porque se você estivesse pronto, você já estava na glória. Amém? Deus tem muito para fazer na sua vida ainda. Então, a comunhão é um risco necessário. A gente precisa um do outro, a gente precisa. Quantos estão nessa igreja há mais de 5 anos? Levanta a mão, se você tem mais de 5 anos. Glória a Deus, você inspira muitas pessoas. Glória a Deus. Quantos de vocês que levantaram a mão já tiveram vontade de desistir em algum momento desses 5 anos? Levanta a mão, incluindo o pastor. Toda segunda-feira eu quero desistir. Segunda-feira é o dia do bipolar, todos nós. No domingo a gente está tudo entregadeiro. Segunda a gente está atrás, de volta, atrás. Porque a gente entrega tudo para Jesus no domingo. Na segunda-feira a gente quer o controle. E não é fácil. E às vezes a gente vai ter uma segunda-feira difícil. Às vezes você sai de um culto abençoado como esse, sabe? A situação já surge bem ali. Eu a repreendo que hoje não vai ter.
Isso é difícil, exige esforço. Dá vontade de você sumir naquela cabana assim que você sonha. Eu penso, um dia eu vou para lá, vou viver lá longe. Não vai ter um som de pessoas, só de pássaros. Sabe como é? Mas Deus fala, não, querido, eu te quero no meio da comunidade. Eu te quero ali. Como é que você pode ajudar a vida em comunidade? Muito simples. Primeiro, evitando divisões. A carta de Coríntios é uma carta muito forte. E a igreja de Coríntios é uma igreja que se destaca por uma coisa tão diferente, que ela é uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja espiritual, Moisés. Uma igreja assim, olha, fala lá, vocês têm todos os dons, não lhe falta um. Mas há algo entre vocês que entristece o Senhor. Que é o quê? Divisões. Que é as briguinhas. E lá tinha uma briguinha porque eu fui batizado por Paulo. O outro, eu fui batizado por Pedro. Gente, não sei se é tudo fraco, pelo próprio Jesus, é ruim, hein? Sabe aquela pessoa assim que é cheia, acha que ela é mais, e esse tipo de coisa desagrada o Espírito Santo. Essas divisões, essas coisinhas que o Espírito Santo não pode entrar se a gente tiver com elas no nosso coração. Então a primeira coisa que eu disse, que é a renúncia pessoal, envolve a segunda, porque você só vai conseguir viver em comunidade se você renunciou a sua carne, o seu eu, o nosso orgulho. Quantos aqui são orgulhosos? Levanta a mão. O resto é tudo mentiroso. Todo mundo é, gente. É os mentirosos e os orgulhosos. Você tem orgulho próprio? Você tem, todos nós temos. A gente pisa no seu calo para ver. Faz alguma coisa que você não gosta. Imediatamente você levanta aquela fúria santa. É orgulho. É orgulho. Então a gente precisa tomar cuidado nesses momentos, porque a gente pode causar, sabe? Olha a estratégia que Deus deu a Sansão. Amarrar fogo no rabo da raposa e soltar no campo dos filisteus. Que estratégia, né? Veio de Deus, mas que coisa, né? Mas você sabe uma coisa? O diabo copia essas coisas. Ele basta amarrar um foguinho numa raposinha e soltar no meio do campo. Alastra. Amém? Estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Cuidado. Na hora que você estiver nervoso, não fala nada. Amém? Não fala nada. Fica calado, porque isso pode alastrar. Então eu sugiro, evite divisões, evite conflitos, busque a reconciliação. De verdade, isso aqui, toda a classe, pastor Soares, a gente está orando por ele. Inclusive eu peço que você esteja orando por ele. Sua mãe está num momento tão difícil da saúde dela, por isso que ele não está aqui hoje. Ele estaria até dirigindo o culto. Pastor Soares, a gente está orando por você, pela Simone, pela sua mãe. Quero que você saiba que o Espírito Santo está aí com vocês, amém? Mas toda vez ele ensina a classe de membros, ele fala sobre isso. Como resolver conflitos na igreja. E ele ensina Mateus 18, gasta um tempão ensinando isso. Mateus 18, palavras de quem? De Jesus. Se você tem algo contra o seu irmão, você acha que Jesus falou isso porque ele achou que seria uma possibilidade de acontecer? Não, porque ele tinha certeza que ia acontecer. Ele tem certeza que vai acontecer. Você, um dia ou outro, há pessoas, olha, eu estou há muito tempo na igreja. Tem pessoas que, é a mesma história, Jesus foi assim com ele. Um dia é do Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e no outro dia crucifica. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E é o mesmo povo. Um dia, pastor, isso é uma benção, que palavra. No outro dia, eu não aguento a cara desse pastor. Eu estou acostumado com isso. É assim que a vida funciona. Só que nessas horas, vai ter momentos que eu vou te desagradar. Vai ter momento que você vai me desagradar. Mas nós fomos chamados, a nossa identidade, para viver em comunidade. E nós temos que fazer de tudo para buscar a reconciliação. Diga-se de passagem, 1 Coríntios 5,17, o Espírito Santo está me lembrando. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se você continuar lendo o texto, vai dizer assim: nós recebemos dele o ministério da reconciliação. Quem tem uma nova identidade está sempre trazendo a paz e não a discórdia. Amém? Pastor, essa mensagem é para quem? Para todos nós. Porque está na Bíblia, é para nós. Todos nós precisamos ser lembrados disso.
Nós não podemos permitir que a discórdia entre, porque ela vai destruir a vida em comunidade. Portanto, minha nova identidade em Deus é visivelmente manifesta pelo amor fraternal e no desejo de estar com comunhão com os outros, seguindo o exemplo que Jesus nos deu, que Ele veio não para ser servido, mas para servir. Vire para alguém e fala assim: olha, eu estou aqui, com todas as minhas falhas, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas imperfeições, mas para te servir. Amém? Para te servir. Eu estou aqui, queridos, entregue. Tem hora que eu falo assim: Deus, o Senhor tem um senso de humor que eu não entendo. Escolher logo a mim, me chamar para ser pastor, para cuidar de um povo. E às vezes a gente, como pastor, a gente sofre tanto, porque a gente cuida de todo mundo e a gente pergunta assim: quem vai cuidar de mim? Eu amava ser ovelha. Ter o meu pastor olhar para mim, qualquer coisa eu corro para ele. Mas quando a gente chega nesse estágio, eu tenho pessoas acima de mim, líderes, mas não é a mesma coisa. A carga é pesada demais. E às vezes as pessoas cobram da gente um preço e não está nem importando como estão nossas emoções, as nossas vidas. Eu digo sempre, vocês não sabem quantas vezes eu subo aqui. Sempre é pela graça, mas totalmente entregue. Porque a minha estrutura já não aguenta mais. Mas Deus me chamou para viver em comunidade. E eu estou aqui para te servir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu disse que tem 3 aspectos de alguém que tem uma nova identidade que reflete no discipulado. Primeiro, renúncia pessoal. Segundo, a vida em comunidade. Terceiro, engajamento missional. Você tem uma nova identidade? Esses 3 aspectos têm que estar na tua vida. Você pode dizer para todo mundo, fazer vídeos, postar lá, como eu estou fazendo hoje nas minhas redes sociais: olha, eu tenho uma nova identidade. Mas esses aspectos têm que estar na tua vida. Renúncia pessoal, desejo de vida comunitária e engajamento missional. Se isso não está lá, me desculpa, ainda está precisando ser trabalhado a sua identidade. Mateus 28, ainda, eu disse que é o tema que eu ia usar hoje. Versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso que a nossa igreja é uma igreja multicultural. Isso é um chamado para todos os crentes, não apenas para os pastores, não apenas para os líderes, para todos os crentes. Isso é um chamado para você, isso é um chamado de Deus para a sua vida. Se você é discípulo, se você quis vir após Ele, se você aceitou o perdão pelo seu pecado, se você entende que você agora é uma nova criatura, Jesus te ordena, Ele não te dá uma hipótese, uma possibilidade ou um desejo. Ele diz: ide, é uma ordem, e faça discípulos. Faça discípulos. Isso precisa mudar em muitos de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou ter que adiantar, tinha muita coisa que eu gostaria de falar aqui. Quantas pessoas estão caminhando com Cristo por causa da sua vida? Eu quero que você pense nisso. Quantas pessoas? Eu amo o fato de você estar nessa igreja, ser parte dessa igreja, mas de verdade, eu quero que você pense nisso. Quantos estão vindo após ti? Quantas pessoas têm sido espelhadas, inspiradas, impulsionadas, exortadas para seguir a Jesus? Quantos de vocês querem chegar a esse nível da sua vida e dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Quantos de vocês têm coragem de chamar essa responsabilidade? Gente, isso não é porque você é melhor, porque você está tão entregue ao Espírito Santo, tão andando com Ele, que você vai poder dizer: olha, eu sei que eu não sou perfeito, mas o meu alvo, o meu modelo de vida é o Senhor. E você pode olhar para a minha vida, que eu vou te inspirar. Você já pensou que vai virar essa cidade se nós mandarmos todos esses missionários que estão aqui dentro? Todas essas pessoas que estão... Eu disse a respeito daquele homem, o Ivan. Pastor Enoch, eu estava falando Pastor Ivan, que a gente ouviu lá. Um homem sozinho mudou uma nação. Sozinho mudou uma nação. Porque ele entregou-se totalmente para o Senhor. Ele sofreu muito, ele foi preso, ele foi espancado, ele sofreu demais. Mas ele trouxe uma revolução espiritual.
E as pessoas olhavam para ele e se espelhavam nele. Nós somos discípulos de Jesus, temos uma nova identidade para inspirar outras pessoas a viver esse cristianismo. Deus está nos chamando, nós precisamos de mudar isso. A grande comissão não é um chamado ou um dom especial. Ela é uma obrigação para todos os crentes. Em conclusão, hoje, ser um verdadeiro discípulo, ter uma nova identidade, envolve sacrifício, vida em comunidade e engajamento na nossa missão. A boa notícia é que no verso 20 do capítulo 28, é que tem uma garantia tão poderosa que a gente deixa passar. Jesus está nos dando uma ordem, está nos dando uma missão, está nos dando uma coisa tão pesada, tão difícil de ser realizada. Porque viver para o Senhor não é fácil. Mas olha o que ele diz no verso 20: e eu estarei com você até o fim dos tempos. E eu estarei com você até o fim dos tempos. Quer ter Jesus por perto na sua vida? Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Está sentindo Jesus distante? Envolva-se na vida comunitária. Renuncie a si mesmo. Engaje-se na missão. Viva a sua identidade. Nossa verdadeira identidade é ser um discípulo de Jesus. É ser discípulo de Jesus. Uma pergunta para você pensar hoje como conclusão da nossa mensagem. Pela primeira vez vou acabar no horário, glória a Deus. Você tem sido apenas um espectador ou está envolvido ativamente? Qual área da igreja que, se você parar de fazer hoje, vai ser prejudicada? Porque você sabe o seu engajamento. Há pessoas que são tão especiais para o corpo que a gente não se dá conta até a gente perdê-la. Sério, eu pensando nessa mensagem, eu pensava nos irmãos do louvor, eu pensava nesses diáconos, eu pensava na Narcisa. Irmãos, misericórdia, se um deles sai, a gente está enrolado. A gente precisa deles, então aprecie a vida desses irmãos. Aprecie os professores das escolas dos nossos filhos. E quando você está aqui ouvindo uma mensagem, ensinando o seu filho, aprecie a vida deles. Sabe, engajamento no mundo comunitário, na igreja, sabe, que está servindo uns aos outros. Perfeitos não, longe de serem perfeitos, mas entregues, sabe, são servos. Eu acho que Deus não trabalha com voluntário, Deus trabalha com servos. São servos do Senhor, servos, ministros do Senhor. Olha o tamanho do salto da Darcy, ela em pé lá na porta lá, para servir a gente. Não reclama, sempre com um sorriso. Gente, eu conheço a Darcy há anos. Toda vez que ela vê, é um sorriso ao entrar nessa igreja. É uma alegria. Olha como eu amo a minha igreja. Darcy, isso me alegra. Isso, eu honro a Deus, eu honro a sua vida. Porque você se entrega assim. São pessoas assim que fazem diferença nas nossas vidas. E às vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Então, você tem sido apenas um espectador ou está envolvido? Hoje, não é amanhã, hoje. Em que áreas você pode se envolver? O que você pode dizer? Olha, renúncia pessoal, dá mais tempo. Eu vou mudar minhas prioridades, eu vou chegar mais cedo, eu vou mudar o meu schedule, eu vou fazer treinamento, eu vou fazer o que você precisa, mas eu vou servir ao Senhor na minha igreja, com o meu povo, vou me engajar nisso, porque eu sou um discípulo de Jesus. Hoje, amém? Hoje. Segundo, esteja atento às necessidades. Atento às necessidades. Eu sempre digo isso na nossa igreja. Se Deus te mostrou um problema, você é parte da solução. Aleluia. Porque Deus não te mostrou porque você não é enviado do inimigo. Amém? Você é servo de Deus. O inimigo é para acusar. Amém? Acusador na Bíblia é quem? O diabo. Você não é. Deus te mostrou algo, não é para você ficar, olha, aquilo está errado. Não, Deus quer que você faça. Está sujo o banheiro, vai lá e limpa o chão. Está faltando papel, vai lá e coloca. Está alguma coisa ali errada, vai e conserta. Está alguma coisa desalinhada, coloque-se à disposição do corpo. Seja um servo de Jesus. Porque Jesus, quando via que tinha uma necessidade, ele parava imediatamente e atendia aquele que estava clamando. Deus te chama para ser alguém que vai solucionar os problemas. Portanto, esteja atento às necessidades. Mais um. Cultive a paz e a unidade.
Vamos ter testes para isso. Vamos ter testes, amém? E nessa hora o Espírito Santo vai te falar: agora é a hora de renunciar a si mesmo. Engole, engole, engole o choro. Engole, engole. Não fala nada. Vai orar. Se for preciso, vai para o monte. Se for preciso, sobe o Everest. Vai no mais alto que você puder. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Nós estamos estudando o livro de Tiago, vamos chegar lá no capítulo 3, mas ele fala assim: cuidado com a língua. A língua é um ser indomável. É por isso que quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que vem é a língua. O Espírito Santo fala assim: dá logo essa queridinha aqui, porque senão você estraga o resto. E o Espírito Santo fala assim: não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Com a tua boca tu não podes abençoar alguém e amaldiçoar aquele que Deus ama. Seja um veículo de Deus e nunca use a sua boca para defamar ninguém. Amém? Alguns de vocês ficou meio tímido para bater palma assim, porque concordo ou não concordo com isso? Que a língua está assim: vai filho, vai, faz logo. Porque isso é um compromisso. Compromisso. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Romanos capítulo 12. Pessoas que estão nos olhando, que viveram antes de nós e torcem por nós, amém? Por último, ore pela sua comunidade, ore por essa igreja, ore pelos líderes dessa igreja. Ore para que Deus nos use, ore para que o Espírito Santo nos inspire, nos guie, nos fortaleça, nos mantenha saudáveis. Eu louvo a Deus pelas pessoas que oram pela minha vida, pelo grupo que está sempre intercedendo, mas isso é uma responsabilidade de todos. Ore pelo seu pastor, ore por cada um de nós, fortaleça os laços entre os irmãos, não permita mais uma vez conflitos, peça a Deus para guiar a liderança, viva a nova identidade que você recebeu de Deus. A sua participação é essencial para o fortalecimento do corpo, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. É uma palavra para a igreja hoje. E eu sei que há pessoas que estão no nosso meio e estão nos ouvindo hoje, que estão: pastor, muitos momentos dessa mensagem eu fui tocado, mas eu não estou entendendo tudo. Talvez porque você ainda não andou com Jesus o suficiente para saber quem Ele é. Você ouviu falar de Jesus, você tem aí as suas aspirações, os seus conceitos, os seus pensamentos a respeito dele, mas você ainda não conhece como o Senhor da sua vida e Salvador. Talvez hoje é o seu dia. Talvez você que está me assistindo, talvez você precisa de perguntar para alguém: me ensine mais a respeito de Jesus. O que eu preciso fazer para me tornar um discípulo? E alguém vai te guiar. E se alguém aqui hoje, se você quer fazer isso, eu só quero que você levante a sua mão. Não vou chamar você aqui na frente. Depois a gente pode conversar. Alguém aqui que tem desejo, assente no seu coração que você não é quem você deve ser, mas sabe que Deus tem algo mais para você. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui hoje, amém, querido, eu vejo. Fale comigo depois, eu quero conversar com você. Amém, queridos, amém, amém. Você é muito mais do que você pensa a seu respeito. Deus tem um plano muito maior a seu respeito do que você imagina. Isso não é falácia, isso não é simplesmente um clichê que a gente usa. Não, antes de você nascer, Salmo 139, Deus desenhou todos os seus dias. Ele planejou todos os seus dias. E Ele tem algo para você, sim. E Ele quer te marcar com essa nova identidade. Seus planos, os seus projetos vão ser renovados nele, amém? Pai, muito obrigado por essas vidas. E nós vamos, Senhor Jesus, ajudá-las como igreja, como corpo, abraçá-las e encorajá-las, inspirá-las para continuar essa caminhada. Espírito Santo, te louvo por essa noite, por essa manhã, perdão, você está falando com a gente. Agora eu quero falar com a igreja. Hoje algo precisa de mudar dentro de você. Nós temos que ter um ponto de ação. Um ponto de ação. Você ouviu há vários aspectos dessa mensagem, e pelo menos um deles falou com você. Que área você precisa de mudar hoje? Que área você precisa de entregar para o Senhor? Fala assim: olha, o meu comprometimento está pouco. As minhas prioridades não têm sido o Senhor. Sempre que há alguma coisa eu digo: olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de estar no estudo bíblico, eu não tenho... Deus, muda isso na minha vida hoje. Pastor, mas eu preciso de trabalhar. Deus vai te honrar.
Deus vai te honrar, como Ele tem honrado milhares de pessoas. Eu amo o fato de você vir aqui aos domingos, mas não dá para viver tudo que Deus tem para você só aos domingos. Você precisa de se engajar mais, se entregar mais, se envolver mais. Você precisa de deixar que Deus molde você conforme Ele planejou. Ontem nós tivemos um tempo precioso aqui. Eu dizia aos irmãos lá da mídia, eu falava, olha gente, eu tenho um respeito tão grande por vocês, porque foi na mídia onde tudo começou. Foi na mídia, parado atrás de uma câmera, que o Espírito Santo começou a fazer com que eu prestasse atenção nas mensagens que estavam sendo pregadas. Foi na mídia que o Espírito Santo começou a falar comigo. Tinha momentos que eu estava segurando a câmera, mas chorando, porque eu estava prestando atenção no que o pastor estava falando. E eu falei assim, talvez a sua jornada comece na mídia, mas termine no púlpito, porque você nunca sabe o que Deus tem para você. Nunca sabe o que Deus tem para vocês aí em cima. Então se envolva. Não significa que onde você está agora é o lugar que Deus tem para você. Jesus, antes de ser quem Ele se tornou, possivelmente Ele foi marceneiro. E na marcenaria não era o lugar dele, mas foi o tempo. Então hoje Deus está te chamando para algo. Envolva-se, não importa se é o diaconato, não importa se é a música, não importa se é o som, não importa, envolva-se. Mude alguma coisa na sua vida a partir de agora. E eu te garanto que dias melhores, portas maiores e planos perfeitos, bons e agradáveis vão se abrir para a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que não nos deixa mesmo com todas as nossas rebeldias, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Deus abençoe. Temos almoço, um dia abençoado. Te vejo na quarta-feira na oração aqui, em nome de Jesus. Faça a sua inscrição hoje para o evento do sábado, dia 23, em nome de Jesus.